Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e feliz Dia dos Avós. O dia 26 de julho de todos os anos é o dia de Santa Ana e São Joaquim. Sendo domingo, a liturgia é do domingo, mas nós não esquecemos os nossos avós. E celebramos e cantamos e damos graças a Deus. Também para todos aqueles que nos acompanham em casa, nesta tarde, nesta oração, nós queremos enviar um abraço de amizade da nossa comunidade, Nossa Senhora de Fátima em Kingston, uma comunidade construída pelos imigrantes e uma comunidade no Canadá de língua portuguesa. Portanto, enviamos uma saudação para todos. Queremos lembrar nesta Eucaristia Arlindo Matos, Elisa Muniz e família, Manuel e Maria Carquês. E também, vós sabeis que eu sou oriundo daquela zona que anda tudo a arder, aquela zona do interior de Portugal, e ontem faleceu um bombeiro de 21 anos, que é de uma aldeia que eu conheço, que eu também enviamos daqui da nossa comunidade do Canadá um abraço para os seus pais e para a sua família e para todos os bombeiros, porque há 2 ainda que estão em perigo, estão muito gravemente feridos. Portanto, é a família do Diogo Miguel Alves Dias. Portanto, todos os anos, a mesma desgraça, o mesmo flagelo. E nós enviamos para todos, para Portugal, estando longe, estando cá do outro lado do Atlântico, enviamos para o povo, para os humildes, para aqueles que sofrem, o nosso abraço e a nossa oração. E neste sentido, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: Pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor, meu Deus, vós fizestes reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Daí, dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal, pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: Porque foi este o teu pedido, e já que não lhe pedistes longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo,
Disse Jesus às multidões: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou aquela pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendeste tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso, todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje o Dia dos Avós e é um dia muito importante para a Igreja. O dia 26 de julho, todos os anos, é o dia de São Joaquim e Santa Ana. E nós fazemos uma homenagem a todos os avós e pelo seu trabalho. Olhai que nesta pandemia, uma das coisas que nós ainda não percebemos vai ser como é que os nossos jovens e crianças vão sair desta pandemia. Nós lembramos-nos, quando éramos crianças, até com o gato brincávamos, inventávamos. E esta geração é diferente. E é por isso que no terço, às 9 horas da noite, rezamos todos os dias pelos jovens e pelas crianças, porque a alguns este isolamento pode estar a fazer muito mal. Certamente não será a todos, mas nós rezamos e os avós estão preocupados com isso. É um dos factos que nos deve preocupar. A presença dos avós, o testemunho dos avós, o isolamento dos avós, o afastamento dos avós, etc. Eu não sei se vós, eu já disse várias vezes, que na Rússia, quando foi a Revolução Comunista, decidiram pôr os pais nas fábricas e pôr os filhos nas escolas. E assim acabava-se com a fé numa geração. Só que se esqueceram dos avós. Quem recebia os netos em casa eram os avós. E os avós transmitiram a fé, e hoje a Rússia tem fé, e muita fé, e certamente até orgulhosamente mais do que o Ocidente, que sempre tivemos a liberdade de ser cristãos. Apesar de agora haver uns sinaizinhos um pouco complicados. Portanto, o nosso abraço para os nossos avós. Há tempos apareceu uma imagem por um irmão canadiano que encontrou uma imagem partida de Santa Ana. E no princípio a primeira tentação foi: para que é que serve isto? E alguns disseram: está a ser restaurada Santa Ana, a avó de Jesus, porque a nossa comunidade é uma comunidade de avós e que certamente, que eu espero, renovarmos a capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e ela ocupará, que tem nível, tem grandeza, tem beleza, aquele lugar, porque alguém da nossa comunidade está a recuperá-la. Eu também gostaria de rezar hoje por este jovem de 21 anos e por todos os bombeiros, e sobretudo pelo Diogo Miguel Alves Dias. É da minha zona, é de Proença Nova, das minhas aldeias.
A minha aldeia hoje, esta noite, o fogo ficou a 500 metros. A minha mãe está lá e eu vivo o drama do fogo. Mas o primeiro fogo que eu vi foi depois do 25 de Abril, eu teria 16, 17 anos. E a partir daí a minha terra já ardeu 6 vezes. De vez em quando. Meu pai até faleceu depois de um grande incêndio. Conseguimos livrar a casa. A minha mãe ainda era jovem, estava com força e com um paninho conseguiu que o lume não entrasse pelos musgos, porque é tão revoltante para quem vive naquela zona, que é uma coisa que não somos já capazes de esconder. A minha terra já ardeu na minha vida 6 vezes. Na minha vida. E vêm os jornalistas de Lisboa e mostram o fogo. O fogo toda a gente sabe, toda a gente vê. A gente queria ver, era o que estava por trás do fogo. Vêm os políticos e prometem coisas muito bonitas para o futuro. Nada funciona. A minha terra já ardeu 6 vezes. Nada. Fica lá em Lisboa, deixem-se estar. Porque levanta uma suspeita tão grande, uma desconfiança tão grande, de que as palavras não são verdadeiras, que os objetivos não são coerentes. Levanta tanta suspeita, que eu como padre não consegui sequer disfarçar. E a morte destes jovens, destas vítimas, o Diogo Miguel Alves Dias, 21 anos, e estão 2 nos hospitais em perigo de vida, certamente ficam com mazelas e depois a gente vai a saber, não tem lucro nenhum, o governo, os grandes desaparecem. E eu grito com o meu povo, e penso que a minha voz que é de todos os imigrantes. Eu não sei se já disse isto várias vezes, nós somos serranos, eu sou de uma serra, das encostas da Serra de Estrela, depois são 3 serras e a minha serra é a Serra do Alvelos, que depois desagua no Tejo. E as pessoas das serras, era ali que habitava o povo oriundo de Portugal, desde a zona de Aveiro, com o centro, com Viriato, Viseu, Lamego, era ali a nacionalidade dos lusitanos. E desde o 25 de Abril não tem parado de queimar aquilo. Toda a gente sabe as razões, mas depois desaparece. Há dias, no último incêndio, que foi no Pedrógão, no incêndio ao lado da minha terra, tanta promessa, tanto amor, mesmo nós imigrantes, tanto amor. Tudo desapareceu, ninguém sabe nada, ninguém é responsável por nada, ou os responsáveis têm algo a dizer ao povo português, ou têm medo. Algo tem que se passar. Portanto, eu falo como alguém que me dói a alma, porque sou dali, sou daquelas zonas, e quando ouço falar que um miúdo de 21 anos morre queimado, porque parece que foi cuspido do carro dos bombeiros e que morreu queimado, eu não posso sequer ter respeito. Há uma desconfiança tão grande das autoridades, mesmo da cúpula dos bombeiros. O povo tem tanta desconfiança, mesmo da cúpula dos bombeiros, porque são estes que padecem, mas a cúpula, ninguém os vê, ninguém os sabe deles, ninguém não se compromete. A polícia, que há uma polícia que é de um país democrata. Eu há 40 e tantos anos que não vejo nada. Portanto, eu peço perdão por falar com o coração,
mas basta. Eu já não vejo televisão, aquilo que vejo, porque para ver televisão o incêndio vejo. Eu sei que o meu incêndio andei lá quando era jovem. Eu não preciso ver como é que aquilo arde. Eu preciso é de ver as causas, as razões, os motivos. Toda a gente sabe que toda a gente fala em Portugal interesses. É o manto dos interesses. Mas nada se vê. Mas hoje o Evangelho fala-nos de pérolas e fala-nos do reino dos céus. Nós vivemos muitas vezes no mundo iludidos com a segurança, iludidos com as pessoas, iludidos com palavras muito bonitas, mas que não passam de vento. E o Senhor hoje fala-nos no Evangelho num tesouro escondido, num tesouro que nem todos são capazes de descobrir, e muitos que descobrem não querem ver. E o nosso mundo é assim. Muitas vezes enganamos-nos na caminhada da vida, perdemos o nosso coração aos tesouros que na verdade não preenchem a alma nem o coração. Tantos de nós que se perdem com palavras bonitas, com promessas muito, muito interessantes. O reino dos céus é um grande tesouro que precisamos descobrir. Ele está escondido, mas não porque é secreto, ou não possa ser acessível a todos, mas porque, na verdade, nós nos escondemos dele, nós fazendo parecer mais desprezível ou menor dos tesouros. Nós muitas vezes não queremos ver o tesouro que Jesus Cristo promete. E às vezes confiamos. Eu, em relação a esta questão dos incêndios, que me dói muito a alma, nem Presidente da República, nem político, não me importa de nada, porque a minha terra arde há 6 vezes na minha vida. Antes não ardia. Do tempo do meu pai e da minha avó não ardia. Isto é que é a verdade. Não ardia. O clima mudou. Eu não sei se não há por detrás um querer um pouco implantar um reino que não é de liberdade, nem é de amor às pessoas simples. Há dias apareceu num jornal, que é para que não haja confusão, e certamente alguns estão-nos a ver em casa, que é o jornal do Ribatejo de Santarém, que fala que no último incêndio de Pedrógão as autoridades falaram numas cabras sapadoras, que seria dar um rebanho a pessoas que tirariam lucro dessas cabras e elas devastavam os matos e as ervas. Uma promessa que se evaporou. Houve um senhor que comprou um rebanho na Serra da Aira, da Serra de Fátima, e de um momento para o outro desaparece e todas as cabras morreram, foram encontradas mortas. E nós vemos, por exemplo, muito barulho a respeito de alguns animais. Parece que há uns animais mais animais que outros e outros animais menos que outros. E esta coisa da política, este reino que às vezes nós somos forçados a ver e a amar, que não é reino nenhum. O reino é dos céus. Eu faço jus a todos os meus antepassados. Quando vou à minha terra, já há pouca gente daqueles que eu amei, conheci, lá estão. A minha mãe ainda está, mas a grande maioria já está no reino dos céus, mas dói muito a alma. Dói muito a alma, porque parece que as palavras não têm significado, as palavras não têm conteúdo,
nós perdemos o sentido das palavras e uma desconfiança tão grande, uma desconfiança. Na minha zona, até dos aviões se desconfia, dos aviões que vêm apagar o fogo, até dos aviões se desconfia. E as autoridades sabem disto. O povo não esconde. Que o Senhor ampare a família de todos os bombeiros simples e que amam o povo, que amam as suas gentes, este jovem e todos os outros que estão no hospital, mesmo um que já faleceu a semana passada, junto de Coimbra e Miranda. Nós rogamos por todos e confiamos a Deus, mas sobretudo peçamos ao Senhor que as palavras comecem a ter significado, comecem a significar alguma coisa, que elas digam algo, porque até agora não dizem absolutamente nada. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pela Igreja una e santa, para que exprima em seus dons e carismas a santidade com que Deus adotou, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Por todos nós, chamados à santidade, para que, a exemplo de São Joaquim e Santa Ana, vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado, oremos. Fazei-nos ser santos, Senhor. Vós sois santos. Pelos filhos da Igreja e esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram, oremos. Fazei-nos ser santos, porque vós sois santos. Pelos avós que no seio da família ajudam os pais a modelar o coração dos filhos, para que o Espírito Santo os ilumine, oremos. Fazei-nos santos, porque vós sois santos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, na vinda do Senhor, do Cristo Salvador, Ele nos chame para a sua direita no seu reino, oremos. Apresentemos ao Senhor os nossos avós, os vivos e falecidos, e sobretudo que o Senhor dê muita força nesta pandemia àqueles que são chamados neste momento a ser avós, para que o Senhor a todos ajude e todos abençoe. E rezemos também pelos bombeiros, sobretudo aqueles que amam o seu povo, sobretudo aqueles que se entregam de alma e corpo e que generosamente para livrar o seu povo, o povo que amam. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade
e trazemos ao vosso altar. Fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Jesus Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael, Michael Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Arlindo Matos, Elisa Muniz e família, Manuel e Maria Carquês e também o jovem bombeiro Diogo Miguel Alves Dias. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Enviar um abraço para todos aqueles que estão em casa e sobretudo, não sei se algum bombeiro vai ver a nossa missa, mas enviar da nossa comunidade, Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, Ontário, Canadá, uma comunidade de imigrantes, e certamente este jovem tinha sonhos, como nós que nascemos naquela zona, tinha sonhos também. Eu também já fui jovem naquela zona, e ele teria sonhos como todos os outros que estão doentes e estão mal, e portanto enviamos para eles e para as suas famílias e para a sua corporação, a Corporação de Proença Nova, um grande abraço, a nossa estima e a nossa amizade, e que o nosso grito chegue, toque o coração. Nós acreditamos que o reino de Deus é a nossa meta, mas precisamos de viver em paz, viver em felicidade, viver em harmonia, acreditar nas palavras enquanto atravessarmos este reino, enquanto estivermos aqui neste reino. A todos um grande abraço. Hoje, lá atrás, houve um grupo que esteve desde as 2:30 da manhã a fazer atividades, malassadas, frangos, e portanto agradecemos do fundo do coração, ainda estão lá. Foi um dia de trabalho muito grande, mas isto é a nossa alma, é a alma dos imigrantes, que é um pouco por todo o mundo assim. Os imigrantes portugueses estão um bocadinho a refriar, a perder, mas nós acreditamos na generosidade e na grandeza de Deus, e hoje foi um dia de muito trabalho, de muito sacrifício e muito esforço lá atrás, até porque foi uma experiência nova. A todos enviamos o nosso abraço e a nossa amizade e o nosso obrigado. A todos boa noite e boa semana que se avizinha. E dê paz e que o Senhor os acompanhe.